graça e paz. Agora pela manhã eu estava fazendo meu devocional, eu fiz orações específicas. E eu sempre faço a oração primeiro e depois eu peço para Deus me dar uma direção ou o que Ele quiser falar comigo através da palavra. E aí hoje eu abri em João 16, a partir do versículo 22. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão mais necessidade de perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Façam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Amém? E aí eu comecei a escrever algumas coisas aqui no meu caderno, anotar algumas coisas, e com relação à oração específica que eu fiz, Deus me respondeu de acordo. Isso me alegra muito, porque Deus, Ele quer orações sinceras. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe de todas as coisas. Mas às vezes a gente procrastina, a gente dá o jeitinho da gente. E não é isso que Ele quer intimidade. Ele quer que nos entreguemos para Ele tudo o que nos aflige, tudo o que nos deixa triste, porque nós vamos ter alegria no Pai. E quando a gente entrega as coisas a Ele com sinceridade, sem questionar, não é seja feita a tua vontade, mas conforme for a minha. Não é assim. É conforme for a vontade dele realmente. A gente entrega. A gente tem um desejo, a gente entrega o projeto, a gente entrega os planos, sabendo que os dele, são muito maiores que os nossos. E aí essa semana, ontem mais precisamente, eu estava rodando um vídeo no feed do Instagram e algo me chamou a atenção. Foi um vídeo de uma mulher, não sei quem é, e onde ela falava sobre o primeiro pedaço do bolo. E não é sobre o primeiro pedaço do bolo, ou sobre todo o resto, sobre a outra parte do bolo que sobrou. É sobre a honra. É sobre a honra. E isso mexeu muito comigo. O Espírito Santo veio ministrando no meu coração sobre isso, porque foi algo que ficou na minha cabeça. E o que a gente faz todas as manhãs? O despertador já está no celular. É a primeira coisa que a gente faz. Desliga o despertador, mas muitas vezes a gente já fica com o telefone na mão. E aí tem mensagem de WhatsApp, tem direct no Instagram. Aí tu já olha uma coisa, já olha outra, e outra, e outra, e outra. E aí já se foi perdido um certo tempo. E você não fez a sua oração, e você não fez seu devocional, ou seja, não entregou a primeira parte para Deus. E isso foi algo que mexeu muito comigo. E hoje pela manhã, eu já abri meu olho agradecendo. Senhor, obrigado. Obrigado por eu estar respirando, obrigado por eu estar viva, obrigado por mais uma segunda-feira, obrigado por tudo, pelo sono que eu tive durante a noite. E não peguei o telefone. Foi fácil? Não. Porque a gente já está habituado a isso. A gente já se acostumou a pegar o telefone. E aí eu levantei, eu fui fazer minha higiene, servi meu cafezinho e vim fazer a minha oração e o meu devocional. E aí
Eu fiz uma pergunta aqui. Qual é a parte que você está entregando para o seu pai? É a primeira fatia do bolo ou é todo o resto? A gente precisa ter em mente que Deus não precisa do resto do que sobra. Ele precisa da primeira parte. Ele precisa da honra. E Ele conhece, como eu falei, Ele conhece os nossos corações. É aquilo que eu falei, seja feita a tua vontade, mas de acordo com a minha, e não é assim que funciona. De qualquer jeito, Ele vai fazer da vontade dEle. Só que Ele vai fazer prevalecer a vontade dEle. Mas a gente às vezes impede. A gente entrega o controle. Ó, Deus está aqui. Mas aí quando começa a mexer nas coisas, nas renúncias, no que a gente tem que deixar de lado, a gente toma de volta o controle. Não, me dá aqui, nessa parte não mexe. Não mexe aí, deixa essa parte aí quietinha. E aí ele não consegue trabalhar da forma que precisa. Por isso, nós precisamos entregar todas as manhãs a primeira parte para ele. É a honra. E ele vai fazer da melhor forma possível. Por quê? Porque ele é pai. Eu, sendo mãe, eu não quero mal nenhum para os meus filhos. E eu sempre vou estar mostrando para eles o caminho certo. E nem sempre eles vão seguir aquilo que eu estou falando. E assim é com o nosso pai. Ele dá a direção, ele dá o caminho, mas a gente toma o controle da mão dele e faz do nosso jeito. E acontece o quê? Quebra a cara. Até a gente aprender. E não foi fácil, não é fácil. Só que isso é um costume. Eu vou fazer, Letícia, vou me comprometer a fazer. Porque quando você faz algo repetidas vezes, isso se torna um hábito. Então, se eu comecei hoje a levantar da cama sem pegar o meu telefone, eu vou fazer isso durante toda essa semana. E eu creio que a partir da semana que vem já virou rotina. E eu não vou mais sentir falta do telefone a primeira hora que eu acordo. E eu queria convidar você a fazer esse teste também. Entregue a primeira parte para quem realmente merece. E tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.